Boa noite a todos. Vou aguardar mais uns minutinhos, né, para mais amigos poderem entrar participando. Débora, boa noite, tudo bom? Edilene, Simone, boa noite, meninas. Fala para mim como que tá o áudio, meninas, se tá tudo bem. Vamos esperar mais uns minutinhos. Oi, Fabi, boa noite. Nelly, boa noite. Oi, Guilherme. Hoje a palestra vai ser muito, muito boa. Fiquem até o final, vale a pena. Obrigada. Aline, boa noite. Vou dar mais uns minutinhos, aí eu já vou fazer a preparação e já chamar o nosso amigo Celso Santos. Oi, Vivi, boa noite. Hoje a palestra vai ser com Celso Santos. O nome da palestra é O Mundo Mudou e Você. Quero que todos participem, coloquem perguntas, comentários. Tá? Ele vai responder as perguntas, vai fazer comentário junto com a gente. Tá bom? Todos participando. Acho que eu já vou fazer a preparação. Oi, Marcinha, tudo bom? Eu vou fazer a preparação já e conforme vai chegando gente, a gente vai... Vamos lá? Então vamos fechando nossos olhos. Respirando calmamente. Agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de nos reunir, mesmo que à distância, para falarmos um pouco sobre Jesus, sobre amor, sobre nós. Que nós possamos aproveitar ao máximo a palestra de hoje, os ensinamentos de hoje e colocá-los no nosso dia a dia, nos melhorando e trazendo paz para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho.
E assim vamos fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, graças a Deus. Tudo bem, Fabiana, chegou, Ney. Que legal! Que legal! Hoje nós temos a palestra com Celso Santos, vocês vão amar. E para quem chegou agora, coloquem, participem, coloquem os comentários, coloquem perguntas, tá bom? Então, com vocês, posso chamar? Então, com vocês, meu amigo Celso Santos. Vamos lá. Olá, boa noite, Cíntia, boa noite a todos que estão aí do outro lado. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o mundo mudou e você. Já paramos para perceber que com toda esta onda da pandemia, muitas pessoas têm renovado conceitos, muitas pessoas têm mudado hábitos. E quantos de nós estamos entendendo este chamamento, este sinal para entendermos aquilo que precisamos entender? Eu só vou pedir para a Cíntia mutar O o seu layout, eu vou... microfone. Não, só muta o seu... Sim. Isso. Porque aí o som ele sai e vem para cá também, ele faz um reverb. Então, quantos de nós estamos aproveitando este tempo para fazermos a nossa escolha? Podemos ser senhores ou escravos de nossas vontades e, consequentemente, senhores ou escravos de nossas escolhas. Existe uma frase que diz que a vida é feita de escolhas, mas cuidado para não se tornar um prisioneiro das próprias consequências. Ação, reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E a pergunta é: quais são as sementes que estamos lançando no solo fértil de nossas vidas? Quais são as sementes que estamos lançando no solo fértil de nossas vidas? Se todos nós queremos colher bons frutos, precisamos plantar boas sementes. Mas se ainda colhemos frutos ruins, é sinal que estamos plantando sementes ruins. E o que precisa mudar para termos uma reação diferente e melhor? A nossa ação. Mas quantos de nós não queremos mudar, mas queremos mudanças? Quantas vezes, quantos de nós queremos resultados diferentes e melhores, fazendo exatamente as mesmas coisas? Quantas vezes nós queremos resultados diferentes e melhores, fazendo exatamente as mesmas coisas? Ou se não, terceirizando a responsabilidade que é nossa. Eu quero felicidade. Em vez de construir a felicidade pelo meu próprio esforço, eu peço felicidade para Deus. Em vez de criar, gerar e manter a paz na minha própria consciência, pelas minhas atitudes, pensamentos, sentimentos e palavras, eu peço esta mesma paz para Deus. Se eu quero saúde, eu vou pedir saúde para Deus, em vez de monitorar quais são os meus hábitos que ainda me conduzem à enfermidade, seja na enfermidade física ou moral. Mas quantas vezes, quantos de nós ainda preferimos terceirizar a nossa responsabilidade, em vez de assumir esta mesma responsabilidade e fazer o melhor que todos nós temos condições? Alguém daqui já parou para pensar que o mundo mudou e este chamamento necessita de atenção, vigilância? Porque muitas vezes não vigiamos o que pensamos, sentimos ou falamos. Alguém daqui ainda tem pensamentos negativos, sentimentos negativos, atitudes negativas, palavras negativas? Estas ações trazem para nós energias positivas ou negativas, de saúde ou de enfermidade.
Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado concorda que acabamos por construir energias enfermas. E a pergunta é: por que que nós criamos a enfermidade e pedimos saúde para Deus? Deus precisa constantemente nos dar a saúde ou somos nós que precisamos modificar a nossa postura mental e emocional, deixarmos de promover a enfermidade e passarmos a criar e gerar saúde? Mas não é muito mais fácil depositar a responsabilidade do nosso sucesso nas mãos de Deus? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu peço tanto para Deus para que ele me dê um bom emprego? A pergunta é: o que faz ou o que fará com que você tenha um bom emprego? É o seu pedido a Deus ou a sua capacitação profissional? Muitas vezes a criatura não busca estudar, se organizar com cursos, com várias outras situações que beneficiem a sua postura profissional. E quantos dessas mesmas pessoas que não se esforçam continuam pedindo um bom emprego para Deus? E quando não recebem este bom emprego, em vez de assumir a responsabilidade, porque ela não se capacitou, ela ainda exclama frases como: nossa, eu peço tanto para Deus, mas Deus não ouve as minhas preces. Alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui conhece um amigo que já tem expressado frases como: nossa, eu pedi tanto para que Deus me desse um bom companheiro, uma boa companheira, e na minha vida só aparece trastes. A pergunta é: quem disse sim para o traste, você ou Deus? E aí, quando as coisas vão mal, a gente fala que, nossa, mas Deus só coloca coisa ruim na minha vida. Não, quem aceitou foi você, não foi Deus. E é mais fácil você responsabilizar Deus do que assumir a sua responsabilidade. E hoje nós precisamos mais do que nunca refletirmos naquela frase que diz que não adianta só orarmos, é necessário assumirmos responsabilidades. Não adianta só orarmos, é necessário assumirmos responsabilidades. A responsabilidade da escolha em nossas vidas é de quem? Nossa, e o que estamos escolhendo? Estamos escolhendo saúde, mas com atitudes que nos atraem enfermidades? Estamos querendo um bom relacionamento, mas ainda estamos na presença mental de companheiros que não estão vinculados a esta mesma ordem? Queremos um bom emprego, mas não nos capacitamos para ter este bom emprego? E assim sucessivamente. Queremos ir para um mundo melhor? Todos nós queremos, mas a pergunta é: o que estamos fazendo para irmos para este mundo melhor? Só querer não é poder. Querer todo mundo quer. Mas o que carimba o nosso passaporte para um mundo melhor são as nossas posturas. O que estamos fazendo com esta oportunidade no mundo material? Somos espíritos que reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. E todos nós, antes de reencarnarmos, nos capacitamos para chegarmos aqui no mundo físico e passarmos por todos os obstáculos, vencendo as dificuldades. Mas quantos de nós, na primeira dificuldade, reclama, pede ajuda para Deus, quer uma casa forte, um passe forte, e assim sucessivamente, esquecendo daquela frase que diz que Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual seu filho não tenha condições de carregar. Se nós passamos por dificuldades, é porque nós temos plenas condições de não só passarmos, mas aprendermos com elas. Quantos de nós esquecemos dos ensinos de Jesus? Levante e caminha, pegue a sua cruz e me segue. A cada um segundo suas obras, tua fé te curou. Larga tudo e vem comigo. Um chamamento do Cristo, de Jesus, do nosso mestre, modelo e guia. E qual é a diferença do modelo e guia? Modelo, aquele que nos inspira a sermos como ele. Guia, aquele que nos mostra o caminho. Mas tem alguém aqui que ainda quer que Jesus faça por nós aquilo que nos compete realizar? Alguém daqui tem algum amigo que já tem expressado frases como: está com problemas, entrega para Deus? Quem tem que resolver o problema?
Não estamos aqui para corrigir o passado e também o presente, recordando o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das aflições, ação, reação, causa e efeito. Quem é que está para resolver os problemas? Somos nós, porque pedimos para Deus. Vem um pensamento, eu peguei, mas Celso, só peço uma forcinha. E qual que é a forcinha que nós queremos de Deus? A forcinha que nos mostra o caminho ou que resolve o problema? Porque se for para mostrar o caminho, todos nós sabemos de cor. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Todos nós temos a bússola do amor, que é o Evangelho de Jesus, que são os ensinos de Jesus. Então entendemos que todos nós sabemos o que precisamos fazer, certo? E por que não fazemos? Vem um outro pensamento, eu peguei. Porque nós somos imperfeitos. Quantos de nós nos limitamos com esta palavra, imperfeição? A partir do momento em que eu acreditar que eu sou imperfeito, eu jamais seria um espírito perfeito. Quando eu valorizar o grau de dificuldade, eu jamais conseguirei enxergar o grau de facilidade. Se eu continuar achando que aquilo é impossível, ninguém conseguirá fazer com que eu entenda que aquilo é possível. Quantos espíritos evoluídos chegaram onde chegaram pelos próprios esforços? E se chegaram, nós também temos condições de chegar. Sim, porque partiram do mesmo ponto que partimos, espíritos simples e ignorantes, e que alcançaram o degrau evolutivo do qual se encontra justamente pelo próprio mérito. E nós precisamos ter um mérito da nossa evolução. Se Deus atendesse tudo aquilo que nós pedimos, nós teríamos qual mérito? Onde estaria a correção e o aprendizado? Parou para pensar? Eu erro, Deus conserta. Eu erro, Deus conserta. Onde está o agente transformador? Em nós, para deixarmos de cometer os mesmos erros. Sabe aquela historinha? Se eu tenho alguém que faça por mim, por que eu vou me esforçar em aprender? É mais ou menos isso. A espiritualidade auxilia e ampara, mas não faz por nós o que nos compete realizar. Existe uma frase que eu acho fantástica da espiritualidade superior que diz o seguinte: se nós fizéssemos por vocês o que competem a vocês realizarem, estaríamos roubando de vocês o mérito de terem conseguido pelos próprios esforços. Somos nós que iniciamos a nossa caminhada, um passo de cada vez, aprendendo com o passado, para que no presente tenhamos atitudes melhores, para que tenhamos um futuro cada vez melhor. Entenderam? Somos nós que aprendemos com o passado para não repetirmos os equívocos. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, deixa muito claro, através de uma de suas lições, que se questionava todos os dias o que havia feito de positivo e negativo, para que no dia posterior ampliasse o positivo e diminuísse o negativo. Costumamos ter esta reflexão, analisamos o nosso dia, o que foi que eu pisei na bola no dia de hoje? Qual foi o gatilho? Qual foi o impulso que me fez tomar esta decisão? E muitas vezes a gente nem para pensar. Sabe aquela frase musical que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu? E quantas vezes a gente permite, se esquecendo que a vida física é como um piscar de olhos, passageira, e nós precisamos aproveitar cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Não podemos e nem devemos depositar o resultado que almejamos em um futuro incerto. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: amanhã eu começo, na próxima semana eu mudo, no próximo mês eu dou um jeito, ano que vem, olha, o ano que vem vai ser diferente. Temos a certeza que estaremos aqui amanhã, temos certeza que estaremos no mundo material na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano.
E por que não aproveitar o momento que temos, que é o agora, é o presente, como a própria palavra diz, é um presente. É a oportunidade que temos para fazer e realizar aquilo que precisamos. Passado já passou, o futuro não chegou. E eu só tenho o aqui e o agora. E quantas vezes a gente não pensa, repensa e reflete sobre essa questão e joga as coisas lá para frente. Isso me faz lembrar um amigo que em 2019 falou para todo mundo que em 2020 ele seria uma nova pessoa. Ele faria aquilo que ele havia se programado a vida inteira. 2020 que o aguardasse, porque ele apresentaria uma nova versão. Desencarnou em 2019. E quantas vezes somos nós que ficamos depositando em um futuro incerto, sem saber se estaremos aqui para realizarmos aquilo que tanto nos comprometemos com a nossa evolução, com o nosso aperfeiçoamento. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoajuda. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Autodescobrimento, análise profunda de suas potencialidades. Autotransformação, a transformação por meio das suas potencialidades, e a autoajuda, o resultado destas ações. Quantas vezes nós esquecemos dessas 4 palavras? Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoajuda. É mais fácil pedirmos a cura do que começar a trabalhar na autocura. Cura de fora para dentro, autocura de dentro para fora. Mudar ou mudanças? Quantas vezes nós preferimos mudanças porque não dá trabalho? Se alguém falar que daqui a pouco tem um médium online que olhou para você e curou, pronto, a gente acessa o computador sem problemas nenhum, porque nós estamos depositando a responsabilidade nele, em me transformar. Mas a responsabilidade da minha transformação é minha. E o que eu estou fazendo para essa transformação? Perceberam? Não adianta mais depositar expectativas no outro. Precisamos depositar expectativas em nós. Alguém daqui já ficou frustrado por ter depositado expectativas no outro? Olha, eu não esperava isso de fulano, de fulana. Olha, se eu fosse você, eu jamais teria feito isso. Correndo o risco de ouvir da outra pessoa, ok, mas eu não sou você. Quantas vezes somos nós que não paramos para olhar e enxergar os detalhes? São os pequenos gestos que geram as grandes transformações. Evolução é individual e intransferível. Com isso entendemos que ninguém evolui por ninguém, correto? Ninguém evolui por ninguém. Somos nós que evoluímos por nós. Precisamos fazer a nossa parte. E a pergunta é: estamos fazendo a nossa parte? Queremos fazer a nossa parte? Quando? Subiu um pensamento, eu peguei. Quando Deus quiser. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: se Deus quiser, as coisas vão dar certo? Quando Deus quiser, as coisas vão melhorar? Alguém daqui já ouviu isso? Deus quer que as coisas melhorem? Quer ou não? Quer. E você quer? E o que você faz para que as coisas melhorem? Subiu um pensamento, eu peguei, continuo pedindo para ele. Não funciona, Deus faz a parte dele, mas somos nós que precisamos fazer a nossa. Sabe aquela caixinha de milagres que muitas pessoas interpretam na casa espírita, conhecida como caixinha de vibração? As pessoas anotam ali os seus pedidos, depositam na caixinha de vibração, vão para casa, não fazem absolutamente nada para que aquilo aconteça, e na semana que vem retorna, conversa com o dirigente e fala: escuta, eu coloquei o meu nome ali na caixinha de vibração e até agora a espiritualidade não atendeu o meu pedido. Se não atender em 2 ou 3 semanas, a pessoa muda de casa porque ela fala que lá é muito fraquinho. Ah, aquela casa é muito fraquinha. Alguém conhece uma casa forte? Mas tem que ser forte, viu? Porque meu problema não é qualquer um que vai resolver. Alguém daqui já ouviu isso? Pessoas que ficam pulando de casa em casa, quando não de religião em religião. O espiritismo pode ter dado certo para você, porque para mim não deu nada. O que é que o espiritismo nos dá? Informação. Mas o que precisamos fazer com esta informação? Transformar em conhecimento. E o conhecimento nós precisamos colocar na prática. Fazemos isso?
Amar o próximo, já amamos o nosso próximo? A Cíntia estaria respondendo que não. E quando nós falamos o próximo, eu não estou falando do mais próximo, não. Eu estou falando do próximo, aquele que nós nem conhecemos. Sabe aquelas pessoas quando a gente sai na rua, que nos olha assim com um olhar meio torto, e a gente olha e fala, o que que é? Perdeu alguma coisa? Amamos? Não amamos. Sabe aquelas pessoas quando vão à feira, que passam com um carrinho bem no dedinho do nosso pé? Que a gente já olha para a pessoa e emana, além da dor, emana aquele sentimento de amor, fraternidade, esperança, sabe? Que a gente acaba emitindo. Isso no nosso dia a dia nós não fazemos. E nós muitas vezes queremos afirmar, sim, eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu me amo. Olha só para a gente refletir. Alguém daqui já acordou mal-humorado? Sabe, exclamando aquelas frases que diz assim, cuidado porque hoje nem eu estou me suportando. Melhor você não me provocar, porque hoje eu não estou num bom dia e para voar no pescoço de um não precisa muito. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Tenho certeza que sim. Então, olha só, qual é o tipo de energia que você cria? Positiva ou negativa? Negativa. E você faz o que com essa energia que você criou? Negativa. Pede para que Deus transforme em energia positiva. Ah, eu não estou bem hoje, vou tomar um passe lá na casa espírita. Nesse momento de pandemia, vou colocar o meu nome online no Facebook, porque eles estão dando passe online lá no Facebook. Então, somos nós que geramos a energia negativa. E olha só, em vez de gerar a energia negativa, por que não gerar a energia positiva? Quando nós falamos hoje eu não estou num bom dia, eu já promovi o meu dia inteiro como um dia ruim. Mas quando eu digo agora eu não estou num bom momento, cria possibilidades de eu mudar a sintonia. Percebeu a diferença? Hoje eu não estou num bom dia, para agora eu não estou num bom momento. Um chamamento, um convite para pensarmos naquilo que estamos fazendo conosco. Qual é a saúde mental e emocional que estamos promovendo? A responsabilidade não é de Deus, é nossa. Um outro exemplo, alguém daqui já ouviu falar assim: ai Deus, coloca na minha mente bons pensamentos, coloca no meu coração bons sentimentos. A responsabilidade de quem? Ter bons pensamentos e bons sentimentos. Aí eu tenho pensamentos ruins, a culpa é de Deus, porque eu peço para ele me colocar pensamento positivo, mas eu só tenho pensamento negativo. Aí eu peço para que Deus coloque no meu coração sentimentos bons, mas eu só tenho sentimentos ruins. A culpa é de Deus ou a responsabilidade é nossa? Assumimos isso? Quantas vezes somos nós que ainda preferimos massagens no ego do que a elevação da consciência do espírito? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da elevação da consciência do espírito. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo comigo e com aqueles que estão ao meu redor? E não mais depositar a responsabilidade no outro. Querem um outro exemplo? Fulano acabou com o meu dia. Alguém daqui já ouviu isso? Olha só, quantas vezes nós esquecemos das inúmeras situações positivas que ocorreram num dia, mas por conta de uma frase, de um olhar, a gente acaba com o dia, esquece tudo de bom que tem acontecido e exclama aos quatro cantos: Fulano acabou com o meu dia. Olha o poder que você deu para o fulano. E aí você vai falar que a responsabilidade é de quem? É sua, porque por mais que ele tenha falado, você não pode mudar a ação dele, mas você pode mudar a reação. Como você reage à atitude dele. Então, se ele emanou uma palavra de ordem negativa, você tem a última palavra de aceitar ou não. Sabe aquele presentinho que você não quer? A pessoa chega com um presentinho e fala: Ó, para você. Você fala: Não, eu não quero. E esse presentinho vai ficar com quem? Com ele. E quantas vezes o presentinho é a ofensa, que mesmo não querendo a gente aceita? Chega em casa e ainda divide com os familiares: Olha, você não sabe o que me aconteceu hoje. E já passa toda aquela energia negativa para os demais. Vai dormir pensando nisso, tem até pesadelo. Chega de manhã, sai cedinho para o trabalho e divide com os colegas de trabalho. Em vez de ficar todo este tempo remoendo aquilo que lhe faz mal, por que que você não aproveitou o mesmo período, o mesmo tempo para pensar em coisas boas que lhe fazem bem?
A decisão é de quem? É nossa ou de Deus? E a gente joga a responsabilidade para quem? E a responsabilidade é de quem? Perceberam? Quantas vezes, gente, somos nós que ainda terceirizamos as nossas posturas, as nossas metas e os nossos objetivos. Queremos ser espíritos melhores, queremos encontrar o caminho que nos leve à perfeição. Mas detalhe, só chegaremos à perfeição do espírito depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Só chegaremos à perfeição do espírito depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Quem tem que corrigir os erros do trajeto? Somos nós. Sabe aqueles espíritas que dizem assim: ah, Celso, mas se eu não fizer nessa, eu faço na outra. Já ouvimos isso? Mas você já parou para pensar que você se programou para esta e não para outra? Que você está preparado para vencer os desafios desta e não da outra? Que você teve a oportunidade de dividir com outros espíritos que estão ao seu redor nesta e não na outra? Quantas vezes nós perdemos tempo? E volto a dizer, o tempo não para, a existência física é muito rápida. E quantas vezes nós esquecemos que já ficamos no plano espiritual aguardando ansiosamente pela oportunidade reencarnatória para corrigirmos o passado, para sairmos daqui com menos equívocos do que quando aqui chegamos. E mesmo assim a gente faz o quê? Sabe aquele carnezinho das Casas Bahia, onde a gente não paga as prestações em dia e ainda tem juros? A gente acaba saindo dessa existência com muito mais débitos do que quando aqui chegamos. Em vez de corrigir, a gente ainda contrai novos débitos, porque muitas vezes a gente ainda espera que algo aconteça de fora para dentro. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Fé cega ou fé raciocinada? Qual a diferença entre fé cega e fé raciocinada? Fé cega, crer, sem saber por quê. Fé raciocinada, entender para crer. E hoje nós precisamos entender para crer. Não cabe mais ouvir o que o outro fala e reproduzir. Hoje nós precisamos saber, porque nós temos a responsabilidade da palavra. Hoje nós temos a responsabilidade do sentimento. Nós temos a responsabilidade do pensamento, nós temos a responsabilidade das atitudes. André Luiz diz que o pensamento cria e reproduz. Mas, Celso, eu não faço mal para ninguém. Alguém daqui vibra negativamente para alguém? Se nós não falamos, pensamos. Se pensamos, criamos. E se criamos, fazemos. André Luiz ainda reforça esse pensamento quando ele diz que o mal é todo o bem que deixamos de fazer. O mal é todo o bem que deixamos de fazer. Mas, Celso, eu não faço nem mal nem bem. O bem está longe das atitudes bondosas que temos de vez em quando. Fazer o bem está longe de algumas atitudes bondosas que fazemos de vez em quando. Trilhar no caminho do bem é estar no caminho do bem. E não hoje no bem, amanhã não, hoje sim, 2 dias não, 3 dias sim, 4 dias não. Nós precisamos aprender que estamos aqui para interiorizar o bem, interiorizar a paz, interiorizar na consciência o amor, porque muitos de nós ainda não sabemos o que é amar. Sabe aquelas pessoas que têm um relacionamento, que dizem que ama a outra pessoa, findou o relacionamento, o amor se transforma em ódio? Que amor é este? Que passa do amor para a raiva, para o ódio, para a mágoa. Quem ama, ama. Já ouviu aquela frase que diz que quem ama deixa ir? Não há correntes que aprisionam? Ah, mas é alma gêmea. Cuidado para não ser a alma gêmea. Sabe aquela algema? Pois é, cuidado, porque a gente muitas vezes confunde alma gêmea com algema, entendeu? Então nós precisamos entender que quem ama, deixa ir. E isso nos traz um sentimento renovado, onde deixamos de ser espíritos, de termos esta condição de egoístas, para espíritos solidários, espíritos que não pensam única e exclusivamente nele próprio.
E isso faz com que cresçamos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu não gostaria que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho, que a minha filha desencarnassem. Alguém daqui sabe quando encerrará o ciclo destes espíritos? Todos nós reencarnamos com um propósito e com uma programação. Todos nós retornaremos. Se você não sabia disso, desculpe, mas agora você está sabendo. Todos nós vamos desencarnar. E a questão é, alguém daqui já parou para pensar que muitos de nós, por muitas vezes, acorrentamos aquele espírito que precisa retornar? Porque nós não queremos que ele vá, estamos pensando em quem? Em nós ou nele? Quando nós não queremos que ele vá, estamos pensando nele ou estamos pensando em nós? Se estamos pensando em nós, não está associado ao egoísmo? Deveríamos estar egoístas? Não deveríamos pensar que o outro está partindo para dar sequência à sua evolução? Mas pensamos assim. Nós vamos deixar aqui aberto a perguntas. Quem quiser participar, é só teclar aqui e a gente vai trocando ideias, tá bom? O mundo mudou e você? Sabemos que o planeta Terra está saindo da categoria de expiações e provas rumo ao padrão regenerativo. E eu escuto pessoas dizendo assim: ah, mas eu já estou no planeta Terra, ele está evoluindo e eu vou na carona, certo? Errado. A grande questão é: o mundo está evoluindo. E se você não estiver na mesma sintonia, será convidado para estagiar em um outro planeta. Isso mesmo. Ah, sabe aquelas pessoas que dizem assim: nós precisamos melhorar para que o mundo fique melhor? Sentido é o oposto, é o contrário. O mundo já está melhorando independente da nossa ação, e somos nós que precisamos melhorar para termos condição de habitar este mundo. É o trem que está em movimento, e se você não subir, você perde. E nós precisamos nos esforçar para não perdermos este trem. O mundo de regeneração é habitado apenas por espíritos inclinados ao bem. Espíritos inclinados ao bem. Não adianta termos pensamentos como eu sou assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Já ouvimos isso? Pessoas que dizem assim, eu sou assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou. Essa pessoa está realmente receptiva a mudanças? Deveríamos estar receptivos a mudanças? Sim, porque a evolução nada mais é do que ser e estar melhor hoje em relação ao ontem e amanhã perante hoje. Eu preciso ser e estar melhor do que eu estava ontem e amanhã do que eu estou hoje. É a proposta da evolução. A evolução é construção de quem? De cada um de nós. E o que estamos fazendo com toda essa potencialidade? Alguém daqui já ouviu falar que ferramenta parada enferruja? Que água parada apodrece? E quantos de nós estamos esquecendo as nossas ferramentas para construirmos os alicerces da nossa evolução? Deixando esquecida na gaveta, deixando esquecido em qualquer outro lugar, querendo acreditar que é muito mais fácil pedir para Jesus, pedir para o guia, para o protetor, para o mentor, para Deus, e a responsabilidade será sempre do outro. Se não aconteceu é porque não era para ser. Já ouviu isso? Tenho certeza que você já ouviu isso. Olha, a minha vida tá um caos, mas se eu estou passando por isso, é da vontade de Deus. A pergunta é da vontade de Deus ou sua, que não faz absolutamente nada para sair dessa situação? Não é mais fácil jogar a responsabilidade, dar a conta para Deus, do que assumir a responsabilidade? A sua vida está um caos por quê? Reação de alguma ação. Que tal olhar para trás e identificar quais foram os passos que de repente lhe trouxeram até esta situação? Bom, esta minha atitude lá atrás resultou nesta reação. Então eu não vou ter mais esta atitude para que lá na frente eu não tenha a mesma reação.
É você analisar qual é o trajeto da sua existência. O que eu fiz, o que eu faço e o que eu preciso fazer para alcançar uma condição melhor. Fui claro, estou sendo claro, direto. Está doendo? Que bom, porque a gente costuma brincar, tomara que machuque, para que a gente entenda que o metiolate antigo era aquele que curava. Lembra, eu acredito que algumas pessoas sejam desta geração. E eu vou perguntar: o que é que curava? O sopro da mãe ou o mertiolate antigo? Muitas pessoas assim te dizem que era um mertiolate, mas tem muita gente que concorda que é o sopro da mãe. E aí eu falo o seguinte: então por que que a mãe logo em seguida atacava o mertiolate? Muitas vezes o que? Cicatriza a ferida da alma provém da dor. Não precisamos necessariamente da dor. Precisamos apenas do amor. Mas, infelizmente, muitos de nós optamos pela dor. Pelos caminhos que sabemos que vai dar ruim, sabe? Aquele caminho que você fala assim, não vai dar certo. E mesmo assim você ainda insiste, persiste, vai. E fala, onde o meu mentor estava que me deixou fazer aquilo? Aí o mentor responde, do teu lado, falando para você não fazer. Mas você é tão teimoso que foi e fez. Parece que tem uma pergunta, é isso? Não, Uma colocação. na verdade tem assim várias pessoas participando, mas participam simultaneamente, né? Com a palestra elas vão se colocando também. Mas a Fabiana Paula pede para você indicar uma leitura para se aprofundar mais. E Bacana. ela também diz que ela aprendeu que a síndrome da Gabriela já não dá mais. É, O eu nasci assim, eu cresci assim. Então ela já vem pensando nisso há alguns meses. legal. É, conseguiu ouvir, Cíntia? Só faz assim, se você ouviu ou não. A Fabiana Paula, boa. A Fabiana Paula, então, ela deixou essa questão da síndrome de Gabriela que não cabe mais e muitas outras coisas que não cabem mais. Não podemos mais sobrepor a fé cega ao bom senso. Não cabe mais colocarmos a fé cega no bom senso. O padre Fábio de Mello, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: eu creio na proteção divina. Eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, voltando à questão da Fabiana, que ela disse de alguns livros, nós temos vários livros na doutrina espírita que nos apresentam. Nós temos Sinal Verde, André Luiz, Chico Xavier, nós temos Roteiro por Emmanuel, que são livros assim básicos, mas que nos mostram o dia a dia. Sinal Verde é muito interessante, que é desde de manhã aos costumes que o que nós deveríamos fazer. É um livro curto, e se eu não me engano, tem até audiobook que dá para você ouvir pela internet, para as pessoas que têm, de repente, dificuldades de encontrar em PDF, mas tem em PDF também. Então, o roteiro eu não sei se tem, mas deve ter audiobook. E, claro, os livros da codificação, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim. E tem um outro livro também, algumas pessoas não gostam, mas eu acho legal, é Reforma Íntima Sem Martírio, que é da Irmã Sidufo Espírito, pelo médium Vanderlei de Oliveira, tá bom? E claro que eu vou dar aqui um pitáculo do meu também. Tem o Eu Sou Capaz, que é um livro, uma mensagem, né, para a gente refletir um pouco mais. E tem um outro romance que eu psicografei, que é de um cantor famoso que desencarnou, infelizmente, pelas portas do suicídio e que volta justamente para nos trazer esses relatos, né, do que acontece no plano espiritual, dizendo que a grande maioria retorna como suicidas. E não é inconsciente. Suicida consciente. Porque todo mundo que fuma sabe que fumar faz mal. Todo mundo que bebe sabe que beber faz mal. Todo mundo que, de uma certa forma, encurta o seu período no plano físico, você está saindo como suicida. Consciente ou inconsciente? Consciente. Não cabe mais ficar aqui, eu não sabia. Todos nós sabemos. Nós já estamos em um período em que estamos percebendo com essa pandemia aquilo que não cabe mais. Sabe aquelas historinhas que falam assim, mas isso já não cabe mais. Gente, muda
Muda porque já não dá mais. São sempre as mesmas coisas, e eu sei que fazendo as mesmas coisas eu teria os mesmos resultados. Fazendo as mesmas coisas, eu terei os mesmos resultados. Se não mudar, tudo se repete. Mudar dói. Ok, mas não mudar dói muito mais. O que você prefere, mudar ou esperar mudanças? Se preferir esperar mudanças, fique esperando porque elas não vão aparecer. A mudança é provinda do Espírito. Somos nós que ditamos o ritmo, a velocidade da nossa evolução. Dizem que a evolução se dá em passos lentos. Alguém daqui já ouviu isso? Já ouvimos isso? Já ouviu, Cíntia? Que a evolução se dá em passos lentos? Já? Se eu disser para vocês que o que vocês mais querem está no alto de uma escadaria, vocês vão subir em slow motion, em passos lentos, ou vocês vão subir numa correria danada? Primeira ou segunda? Slow motion ou numa correria? Acredito que na correria. Então, por que que a gente ainda quer trazer esse pensamento que a evolução se dá em passos lentos? Imagina, quem quer continuar sofrendo? Quem quer continuar numa condição de espírito inferior? Ninguém. E se nós pudéssemos dizer quando você quer mudar de posição? Seria agora. Se alguém me perguntasse, Celso, você quer ir para uma condição de espírito superior sem trabalho? Opa, ontem. Mas isso é possível? Não. Então, por que que eu vou esperar, nesse caso, pelo impossível? Eu preciso abraçar a oportunidade que eu tenho para que eu me melhore. E me melhorando, consequentemente, eu consigo melhorar o outro. Existe um pensamento que diz que o melhor evangelho é o nosso exemplo, a ação, aquilo que nós fazemos, que muitas vezes toca muito mais do que uma leitura. Sabe aqueles bons exemplos? Quando a gente percebe e fala, nossa, que atitude bacana, que muitas vezes as lágrimas escorrem por nossas faces, porque tocaram os nossos corações uma determinada atitude. Estes são os exemplos que realmente marcam e que realmente ficam. Quantas outras coisas a gente nem lembra mais? Sabe aquela questão de decorar e aprender? Decorar. Eu fico ali decorando para a prova da próxima semana ou do próximo dia. No ano que vem eu já não lembro de mais nada, porque eu não aprendi, eu decorei. E nós, na vida, precisamos aprender e não decorar. Entenderam? Ok. Alguma outra pergunta, outra participação? O Sidney Drummond, ele participa bastante. Ele fala assim, muitos espíritos que aqui estão neste momento experimentam uma chance de mudança, uma oportunidade de mudar sua vibração e permanecer aqui. E alguns espíritas se sentem privilegiados, mas que devem tomar cuidado com esse orgulho. Sidney Drummond Uhum. é o esposo da Cíntia? Sidney? Acho que sim. Seu pai? Boa, bacana. Pai da Cíntia. Participando, deixando aqui o comentário, falando sobre essa questão de muitos espíritas já se acharem no topo, né? Serem a última bolacha do pacote de Kardec, né? De falar assim, opa, eu sou espírita, então meu lugar já está reservado no astral. Não é. Nós temos o conhecimento e diz justamente isso. Quem tem o conhecimento tem a responsabilidade de fazer. Não podemos alegar ignorância. Nós não podemos alegar ignorância. Lembra que eu falei, eu não sabia? Não cabe mais. Se nós sabemos o que precisamos fazer, precisamos tomar as decisões agora. Não é pelo outro, é por nós. Somos nós que vamos fazer a nossa parte, a nossa evolução. Sendo espírita ou espiritualista ou não espírita, a questão é que, independente de ser espírita ou não, somos espíritos. Independente de sermos espíritas, somos espíritos e dividimos o mesmo processo evolutivo. O que é ação e reação para mim espírita, também se dá ação e reação para aquele que não é espírita. A responsabilidade é nossa, é de cada um de nós, independente da crença, religião. Existe mais responsabilidade? Sem dúvida, porque quanto maior você sabe, maior o grau de responsabilidade.
Tem mais alguém participando? A Débora Menezes disse assim: essa reforma íntima, como é difícil, risos, mas com paciência ela vem saindo. Boa. Reforma íntima, Débora, né, participando. Débora dizendo, reforma íntima, como é difícil, mas aos poucos vai saindo. Esta é a ideia. A reforma íntima, ou seja, transformação moral, se dá justamente nesses detalhes. Eu acredito que muitos de nós tenhamos imperfeições, certo? Cíntia tem imperfeição? Tem. Alguma imperfeição? Umazinha. É. Não? Todos nós temos imperfeições, concordam? Algumas? Pouquinho? Boa. A questão é, eu vou identificar em mim uma imperfeição. Às vezes nós queremos mudar tudo. Sabe aquela questão de quantidade e qualidade? Quantidade e qualidade. Eu vou presenciar uma situação. Eu preciso estar presente na minha vida. Como? Identificando uma imperfeição que eu queira transformar de negativa para positiva. A imperfeição numa virtude. Vamos supor que a imperfeição seja a maledicência. Sabe aquelas pessoas que não podem ver um grupinho reunido, que já se aproxima para saber do que estão falando e assim reproduzir? Pois é. Nesse momento de videoconferência, muta ali o microfone e fala, aquela pessoa ali. Mais ou menos isso. É, exatamente. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não falo mal de ninguém. Pois é, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a contabilizar. Quantas vezes eu falei mal de alguém em um único dia? Ah, deixa eu ver. Eu falei mal desse, daquele, daquele. Bom, cheguei a falar mal 25 vezes em um só dia. Então, essa pessoa vai ter a responsabilidade de falar amanhã, no máximo, até quantas vezes? Cíntia, faz aí com um número, com as mãos. Quantas vezes você acha que essa pessoa teria que falar? Ela falou 25 vezes em um dia. No dia seguinte, ela tem que falar quantas? 30? Ela falou 25. Falar 30 tá mais, ela tem que diminuir. Tá bom? Ok. 24. Sabe por quê? Eu falo 25 hoje, 24 amanhã, 23 no outro dia, 22 até chegar no momento em que eu zerei. Fazemos isso ou ainda pedimos para que Deus arranque de nós o nosso orgulho? Ai, Deus, arranca do meu coração esta mágoa, esse rancor. O exercício é nosso e cada um de nós tem condições de exercitar a cada dia. Por que eu guardo mágoa? Existe um pensamento no Facebook que eu acho fantástico que diz assim: não consigo guardar nem dinheiro, vou guardar mágoa. A questão é, o dinheiro pode nos fazer bem, mas a mágoa nos faz mal. E a gente prefere guardar o quê? Dinheiro ou a mágoa? A mágoa. E quantas vezes a gente fica ressentido, sabe? Sentir novamente? Ressentido, magoado, chateado, irado, nervoso, sabe? Pois é. Quais são os sentimentos negativos? Quais são as energias negativas? Quem criou? Você. Quem é responsável? Você. Quem precisa mudar o pensamento? Você. Mas você pede para quem? Para Deus. Percebeu? Basta você identificar o ponto e anular o ponto. E não dar sequência no ponto e pedir para que Deus passe a borracha naquilo que você vem escrevendo. Todos nós recebemos um livro em branco com a caneta da responsabilidade. Cada um de nós, em cada dia, escreve a sua própria história. Cada um de nós, todos os dias, escrevemos a nossa história. E os capítulos estão felizes ou estão tristes? Queremos escrever ou psicografar? Quer escrever? Escreva com o seu melhor. Faça o seu melhor. Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ah, mas Celso, é difícil. Quem criou o grau de dificuldade? Fomos nós.
A partir do momento em que eu acho aquilo difícil, eu já criei um grau de dificuldade e coloquei um obstáculo no meu percurso. A partir do momento em que eu encontro e vejo como um desafio, eu me fortaleço para vencer este desafio. É desafiador evoluir, sem dúvida, porque nós precisamos deixar o passado no passado. E muitas vezes, para muitos, isso é complicado, porque nós não queremos deixar aquela situação que era cômoda, que era conivente. Não é mais fácil quando as pessoas dizem assim: você quer mudar? Olha, faz isso, aquilo, outro. Fala, ah, não, pode parar. Já fiquei cansado só de ouvir você falando. Já ouviu isso? Quando as pessoas começam, já acham muito difícil. Fala, ah, não, deixa para lá. Não tem uma coisinha mais simples? Pois é. Eu costumo falar que se você quer uma coisa simples, cuidado, para que a sua vida não seja uma vida simples. Simples no sentido simplória. E todos nós temos condições de sermos muito mais. E estamos fazendo a nossa parte? Esta é a grande pergunta. Subiu um pensamento, eu peguei céus, como é que eu vou dormir esta noite? Pensando, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de pensar. Às vezes a gente vai na casa espírita, fica ali sentadinho, de olho no relógio para ver que hora que vão chamar para o passe. Porque para muitas pessoas o passe é o agente transformador das nossas vidas. Então, se alguém sentar na cadeira, ouvir aquela voz suave dizendo: pensemos em Jesus. Pronto! Fecha os olhos, o passe termina, a criatura não abre os olhos, o passista fica meio sem graça, cutuca, fala, vai com Deus, para ver se a criatura abre os olhos e vai embora. Porque na cabeça dela é o passe que vai transformar a vida dela. E não ela que vai sair de lá melhor, com condições de melhorar a própria vida. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, hoje vai ser passe coletivo. Ai, para que eu vim? Porque na cabeça dela, ela acredita que o passe de frente com o médium tem mais força. E o passe coletivo, se eu soubesse, tinha ficado em casa. Ela está receptiva às energias que ela não consegue ver. Infelizmente, algumas pessoas só acreditam vendo. Mas Jesus disse: tenha olhos de ver, aprenda a enxergar com os olhos da alma, a ouvir com os ouvidos do coração. Temos dificuldades de enxergar aquilo que precisamos? Temos facilidade de enxergar aquilo que queremos? Temos dificuldades de ouvir aquilo que precisamos? Temos dificuldades de ouvirmos aquilo que queremos? Sabe aquela palestra que massageia o nosso ego, que diz assim, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo? As pessoas respondem, adorei, quando volta? Adorei esse palestrante. E aquele que convida a gente pensar, repensar e refletir nas atitudes que estamos tomando? Ah, não gostei, não. Ah, ele falou umas coisas ali que, eu não gostei. Não é assim? Pois é, só que nós estamos aqui para auxiliar, recordando que a informação é o primeiro passo para caminharmos pelo caminho da transformação. A informação é o primeiro passo para alcançarmos o caminho da autotransformação. Foi claro? Outra pergunta? Alguma outra participação? Sim? Não? Não? Sim, mas o pessoal participa com palestra. Tá. A Sandra disse que tem pessoas participando, mas vão escrevendo, né? Cíntia, já está dando 1 hora, mas desde o comecinho. Então, eu tenho 1 hora falada ou 1 hora no todo? Pode falar. Pode. Você já terminou? Não, tenho. Pode falar, quanto tempo eu tenho? Não, arredondou 1 hora, mas você pode ficar mais uns 20 minutos. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, dando sequência, o mundo mudou e você? Só vou pedir, Cíntia, mutou. O mundo mudou e você?
Precisamos desta autotransformação o quanto antes. Pessoas estão desencarnando, seja pela Covid ou por outro tipo de doença. Pessoas, espíritos estão retornando ao astral. Não sabemos quando voltaremos, mas temos a certeza que voltaremos. E todos nós queremos voltar numa condição melhor. Para isso, precisamos fazer o nosso melhor para alcançarmos esta condição. Tem algumas pessoas falando assim: Celso, não vejo a hora das coisas voltarem a ser como antes. Alguém daqui já ouviu isso? Com esse momento da pandemia, pessoas falando: não vejo a hora das coisas voltarem a ser como antes. Ok, as coisas não voltarão a ser como antes. Nem podem e nem devem ser como antes. E sim, melhores do que antes. Porque se nós voltarmos como antes, estaríamos repetindo o passado no presente. Um passo à frente. O que passou, passou. Antes e depois da pandemia. Olha só, antes e depois da pandemia. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu estou passando por um problema que quando eu conseguir resolver isso, eu vou mudar a minha vida? Já ouviu isso? Aí a pessoa vai na casa espírita, faz tratamento, melhora, nunca mais aparece. Ou outras pessoas que diziam assim: nossa, se Deus me ajudar a resolver tal coisa, eu farei aquilo. Consegue resolver e esquece daquilo. Percebeu? Conseguiu, desiste. Olha, quando tudo isso passar, eu vou ser uma nova pessoa. Promessas vazias. E nós não podemos mais, não cabe mais essas promessas vazias. Interiorizar aquilo que você está prometendo para você. Você não está prometendo para o outro. Você está prometendo para você. Você estará diferente melhor. Perceberam? E isso depende muito da nossa escolha. Qual é o curso que eu estou determinando para os meus passos? O que eu quero, o que eu posso e o que eu faço. Alguém daqui já ouviu isso? Eu quero, eu posso, eu faço. Eu quero, vontade. Eu posso, potencialidade. Eu faço, condições. Todos nós temos condições quando aproveitamos as ferramentas que todos temos. Quem faz o seu dia somos nós. Alguém daqui já pediu para que Deus nos desse um bom dia? Qual o correto? Que Deus nos dê um bom dia ou que cada um faça do seu dia um dia bom? Pedir para que Deus nos dê um bom dia ou cada um fazer do seu dia um dia bom? Somos nós que muitas vezes já iniciamos assim: nossa senhora, o dia começou péssimo. Olha o tempo, olha a chuva, olha o sol, olha o calor, olha o frio. Já começamos ilustrando o nosso dia desse jeito. Já saímos de casa pensando: olha, vai ser um daqueles dias. Chegamos no emprego. Primeiro problema: não, eu sabia que hoje não ia ser bom. Chegamos em casa. Falando: olha, como foi seu dia? Péssimo. Mas foi péssimo por quê? Porque você permitiu ou porque você não tentou mudar, enxergar com olhos melhorados aquela situação? Está chovendo? Que bom, porque as represas precisam de água. Porque quando falta água, a gente fala assim: ai Deus, faça chover. Quando chove, a gente reclama. Quando estamos de férias, queremos sol. Quando não estamos de férias, fala: nossa, que calor. Não é assim? Quantas vezes a gente não estamos satisfeitos e nós precisamos entender que a sua vontade não determina a necessidade do outro. O calor pode não fazer bem para você, mas faz bem para outras pessoas. A chuva pode não fazer bem para você, mas faz bem para outras pessoas.
O frio pode não fazer bem para você, mas pode fazer bem para outras pessoas. O mundo não gira em torno da nossa vontade. Perceberam isso? Somos nós que precisamos nos adequar à situação. E em vez de reclamar, agradecer. Porque tem muitas pessoas passando por dificuldades muito maiores do que as nossas e que não reclamam tanto quanto reclamamos. Deveríamos reclamar ou agradecer? Agradecer. E por que reclamamos? Surgiu um pensamento, eu peguei. Eu não sei. Deveríamos saber? Sim. Afinal de contas, estamos falando de quem? De nós mesmos. Se eu não souber da minha vida, quem vai saber? Perceberam? É difícil falar de autoconhecimento? E como? Falarmos de autoconhecimento é mexer na ferida. Mas, volto a falar, só iremos cicatrizar a ferida quando colocarmos o remédio necessário. Sabe aquela questão do remédio amargo que cura? Esse remédio é ruim, mas é o que cura. Eu não quero tomar, não tem uma coisa mais docinha? Sabe aquela questão do conhecimento? Eu quero adquirir conhecimento. Tem esse livro aqui. Sim, dessa grossura. Não tem um mais fininho? Já ouviu isso? Nós vamos limitando aquilo que nós precisamos. Você precisa ler esse livro. Mas não tem um outro? Não, leia este. Você precisa desse remédio. Mas é amargo demais. Não tem um outro? E assim sucessivamente. A gente, muitas vezes, vem querendo substituir o supérfluo por aquilo que nós precisamos. O querer pela necessidade. Não dá mais. Hoje, nós precisamos aproveitar o momento para aquilo que agrega e não para aquilo que simplesmente massageia o nosso momento, o nosso ego. Entenderam? É difícil ouvir isso? Mas precisamos ouvir? Sim. Queremos ouvir? Não. Sabe, Emmanuel, quando falava com o Chico, ele falava o que o Chico precisava ou o que ele queria ouvir. Alguém daqui, eu tenho certeza que já tem assistido o filme Chico Xavier. Naquele momento falou assim, Emmanuel, para um pouco porque eu estou só com um olho. E Emmanuel olha e fala assim, Chico, você ainda tem um olho. Tem pessoas que nem um olho têm. Bora trabalhar. E isso porque lá no começo ele falou, Chico, você tem certeza que você quer isso? Ele respondeu, quero. E o que eu preciso? 3 coisas. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Temos essa disciplina conosco? Deveríamos ter. Depende de quem para termos e por que não temos. Perceberam? Como que nós vamos colocar isso na vida? Espiritismo é isso. O Espiritismo não está à parte. O Espiritismo faz parte. Perceberam? O Espiritismo não está à parte, e sim faz parte. Eu sou espírita no centro espírita, fora dele, não. Estamos espíritas, somos espíritos e precisamos fazer a nossa parte dentro e fora da casa espírita. Somos médiums 24 horas por dia. Não somos médiums só na casa espírita. Um pensamento para refletirmos. Alguém daqui já parou para pensar que nós, espíritos, no momento do descanso físico, saímos e participamos no astral de reuniões que nos esclarecem sobre as nossas posturas? Mas quantas vezes retornamos ao veículo físico e continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos? Todas as noites, o espírito liberto vai ao astral e participa com a espiritualidade superior de orientações
que precisamos fazer em nossas vidas. Voltamos e, em vez de pôr na prática aquilo que ouvimos, continuamos fazendo aquilo que queremos. Querer e o que precisa. No campo mediúnico, muitas vezes eu já recebi psicografias de espíritos sofredores, totalmente arrependidos e frustrados por não terem aproveitado as oportunidades que tiveram aqui no mundo material. E o que me fez pensar, nós que estamos no mundo material, com estas possibilidades e potencialidades, por que não fazemos? Todos nós temos condições para isso, e por que não fazemos? Isso me faz lembrar um pensamento, uma história, na verdade, trazida na doutrina espírita, de Eurípides Barçanufo. Quem não conhece, um grande espírito que está, conosco, nos trazendo a elucidação por meio da informação. Eurípides, enquanto estava encarnado, em desdobramento, alcançou degraus evolutivos cada vez mais altos, até chegar num ponto onde se deparou com um espírito iluminado. Lá chegando, se aproximou e percebeu que esse espírito iluminado era Jesus. Se aproximou ainda mais e percebeu que o mestre estava aos prantos, chorava. Então questionou: Jesus, mestre, tu choras? Jesus, olhando nos olhos de Eurípides, respondeu: sim, meu filho, choro. Então Eurípides, ainda mais curioso, questionou mais uma vez, num misto de questionamento com afirmação: tu choras por aqueles que não conhecem, não é mesmo? E Jesus, mais uma vez, responde a Eurípides, dizendo: choro, mas não por aqueles que não me conhecem, e sim por aqueles que me conhecem e não colocam na prática os meus ensinamentos. Como é fácil se afirmar seguidor de Jesus, quando somos nós que, em vez de estar com Ele, pedimos para que Ele esteja conosco. Querem um exemplo? Quantas vezes nós pedimos para que Jesus esteja em nossos lares? Quantas vezes nós pedimos para que Jesus nos acompanhe por todos os lugares por onde vamos? Quem está seguindo quem? O correto não é nós estarmos com Ele? E por que pedimos para que Ele esteja conosco? Não foi Ele que disse: larga tudo e vem comigo? Pega a sua cruz e me segue. Tua fé te curou. A cada um segundo, suas obras. Entendemos os ensinos de Jesus? Colocamos na prática os ensinos dele? Todos nós temos a oportunidade. Ah, Celso, mas ele não faz. Problema dele. O que o outro faz é responsabilidade dele. Mas o que você faz, aí sim é sua responsabilidade. Não espere o outro fazer para que você inicie. Eu me recordo de um pensamento que fala assim: eu vou esperar o mundo melhorar para eu começar a melhorar. Se o mundo não melhorar, então você não melhora. É você esperar uma situação que pode não vir. É você que precisa ditar: eu vou melhorar a partir de agora. E como eu vou melhorar a partir de agora? Identificando o que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Eu preciso melhorar a minha impulsividade, a minha agressividade. Eu preciso melhorar a minha falta de paciência. Eu preciso melhorar tantas coisas. E em vez de pedir para que Deus simplesmente transforme, faça, eu preciso fazer. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoajuda. Bacana? Alguma pergunta? Alguma colocação? Ninguém perguntou nada, Cíntia. Eu acho que eu fui claro e direto.
Quer falar alguma coisa? Perguntou sim. Teve a aqui, Aline, vocês têm percebido que temos um número maior de despertos diante dos adormecidos espiritualmente? E tem Boa. uma outra pergunta da Fabiana Paula também. Ah, Celso, deixa- quando eu estou mudando, mas os que estão ao meu lado não estão, não caminham ou até mesmo não veem a mudança necessária, até mesmo os vícios, suicidas, como você falou? Como mostrar essa mudança necessária a ela ou apenas entender que ela tem ou terá o tempo dela para entender? Boa. Só repete a primeira pergunta, Cíntia. Eu vou te pedir essa gentileza e aí eu já Vocês têm respondo. percebido um número maior de despertos diante dos adormecidos espiritualmente? Quem fez a pergunta? É a Aline. Aline. Legal. Aline, boa noite. Infelizmente, a gente percebe que assim, o número ainda de despertos não é maior do que os adormecidos consciencialmente, mas já tem um número muito grande de pessoas que já estão mais conscientes. Tanto é que, se na casa espírita você leva uma palestra de autoconhecimento, é um número muito pequeno que acaba aproveitando. Porque algumas pessoas estão tão acostumadas, habituadas a deixarem sempre para que o outro corrija ou faça, que elas não querem assumir essas responsabilidades. Então, são pouquíssimas pessoas dentro das casas espíritas que realmente falam, poxa, é verdade, e saem para a transformação da reforma íntima. Eu ainda ouço em várias casas espíritas pessoas fazendo a prece assim: vamos pedindo para Deus, vamos pedindo para Jesus, vamos pedindo para a espiritualidade, vamos pedindo para que não sei o quê, em vez de fazer com que as pessoas entendam que nós não estamos aqui para pedir, e sim para agradecer, porque Deus já nos deu tudo aquilo que precisamos. Jesus veio há mais de 2000 anos nos trazer tudo aquilo que precisamos saber. A espiritualidade continua nos auxiliando e amparando, e ela não precisa dos pedidos para que continuem nos auxiliando. Ah, então assim, eu não pedi, ela não me auxilia. Não, ele não me pediu, então eu não vou auxiliar. Não funciona. E sim agradecer, porque o trabalho deles estão aí, entenderam? Então você não precisa pedir, é só agradecer. Mas quantas pessoas ainda com esta mentalidade pedem em vez de agradecerem? A segunda pergunta, Cíntia, por gentileza. É sobre as pessoas que, por exemplo, se você está tentando se mudar e as pessoas Lembrei. que estão ao redor não saem do lugar, eu acho que é isso, né? Continuam com Tá, vícios. Que a bacana. gente, como que a nossa, o que a gente deve fazer nessa situação? Nós podemos convidar a pessoa a refletir. Volto a dizer, nós não podemos mudar, ninguém muda ninguém. Nós não temos condições de mudar o pensamento do outro. Nós não temos condições de mudar o sentimento do outro. Mas nós podemos convidar a pessoa a enxergar a vida por um outro prisma e não esperar que ela enxergue. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, mas a pessoa, eu falei tanto, mas a pessoa parece que não ouve. Nossa, mas eu avisei tanto, mas a pessoa parece que não deu atenção. O nosso papel é falar. Agora, a da outra pessoa é ouvir, se ela quiser ouvir. Livre arbítrio, liberdade de escolha. Assim como a espiritualidade não violenta o nosso livre arbítrio, nós também não podemos violentar o livre arbítrio da outra pessoa. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, cansei, lavei minhas mãos, porque eu já falei, deixei de falar, levei no centro espírita, levei para fazer tratamento, não quer? Ah, a partir de agora lava as minhas mãos. Já pensou se a espiritualidade falasse para nós: cansei? Cansei, já falei tantas vezes e todas as reencarnações continua fazendo as mesmas coisas. Lavo as minhas mãos. O papel da espiritualidade é orientar, mas pelo nosso livre-arbítrio, nós aceitaremos
ou não as orientações. Percebem? Muitos de nós, muitas vezes, aceitamos as influências negativas, mas não aceitamos as inspirações positivas. A gente dá ouvido para o obsessor e fecha o ouvido para o mentor. No momento de discussão, olha só, momento de discussão, estamos naquele calor, e aí a pessoa revida com palavras, e aí você se sente chateado, magoado, porque a última palavra tem que ser sua. E aí vem o obsessor e fala para, não, melhor, vem o mentor e diz assim: deixa para lá. Só que logo em seguida vem o obsessor e fala: e aí? Vai deixar ele continuar falando assim com você? A gente dá vazão para quem? Para o mentor ou para o obsessor? Para o obsessor. A gente vai e descarrega. Até porque a gente ainda quer acreditar que aquele pensamento, eu sou bom, mas não pisa no meu calo. Olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Já ouviram isso? Já ouviram? Pois é. Só que somos bons até que ponto? Até que alguém entre em conflito com a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir. Então somos bons ou temos momentos? Tanto é que às vezes nós ouvimos uma coisa e a gente deixa passar. Num outro, a gente ouve a mesma coisa e a gente explode. Por quê? Se somos bons. Aí nós vamos falar assim, é que eu não estava num bom momento. Ok, então você não é bom, e sim estava num bom momento. Percebem? Quando nós estamos num bom momento, ou quando nós somos bons. É aquela velha história, eu perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que não tem. Nós não temos a paciência. Nós temos momentos pacientes. Tanto é que algumas coisas acontecem e a gente leva de boa. E outras vezes não levamos de boa. Então nós não temos a paciência. Porque se tivéssemos, levaríamos sempre, e não uma vez ou outra. Perceberam? Alguma outra pergunta, Cíntia? Ou a Sandra que está aqui? Que às vezes passa rapidinho, né? Bacana. Tá dando 1h22, acho que já estourei aqui o tempo, né? Então, eu quero aqui agradecer, antes de mais nada, a vocês que tiveram momentos de paciência para ouvir a palestra de hoje, que é um chamamento, os meus amigos costumam dizer que é um puxão de orelha, e é um puxão de orelha para todos nós, e eu me incluo nessa, para que a gente pense, repense, reflita todos os dias. Nós temos hoje a oportunidade com o YouTube de ouvir aquela palestra que realmente faz com que a gente pense, ouça de novo, repense, ouça de novo e reflita. Eu quero convidar vocês que se sentirem confortáveis a acompanhar um programa que eu apresento de segunda a sexta na Rádio Portal da Luz. Chama-se Comece Muito Bem o Seu Dia, das 8 às 9h30 da manhã, segunda a sexta. Então, na próxima semana, radioportaldaluz.com, tá? Pela internet, você acessa das 8 às 9h30. Um outro recadinho, o canal do YouTube. O meu canal no YouTube, Celso Santos Oficial. Bacana? Celso Santos Oficial tem palestras, radionovela, músicas do Vozes Eternas, tem reflexões sobre autoconhecimento e espiritismo, várias coisas. Então, entra lá, que tenho certeza que vocês vão gostar. Inscreva-se no canal, toque o sininho, dê o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Bacana? Outras coisas para falar sobre os livros. Eu Sou Capaz, Autocura, são 2 livros mais recentes que eu lancei. As pessoas que quiserem adquirir o livro podem entrar em contato. A Cíntia tem o meu contato, de repente vocês entram em contato com ela e a gente vê essa questão para mandar pelo correio, tá bom? Eu Sou Capaz, que é um livro de mensagens, similar a Minutos de Sabedoria. Temos o Autocura, que é um livro de estudo
com frases de Joana de Ângeles, Caibar Schutel, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, entre tantos outros autores espirituais. E um outro trabalho, professor de artes, professor de canto, técnica vocal e violão. Estou dando aulas online para as pessoas que, de repente, quiserem dar sequência ou adquirirem uma habilidade artística. Tudo isso, só entrar em contato com a Cíntia, ela repassa o contato, meu WhatsApp. Tá bom? Eu acho que são esses os recados. Quero aqui agradecer a Cíntia pelo convite. Cíntia, muito obrigado. E quero Nós que agradecer agradecemos, né, gente? Nós que agradecemos, porque não é sempre que a gente recebe um puxão de orelha tão caprichado, né? E nós precisamos, Cíntia, todos nós precisamos. Ai, Às ai, vezes a ai. gente tem tanto contato com aquelas palestras, sem desmerecer, mas as palestras genéricas, e que a gente sai e não lembra nem do tema. Sabe, a gente chega em casa e fala assim, eu fui lá no centro. Falaram sobre o que hoje? Não lembro. É. E é um tema que entra e sai. E esse eu tenho certeza que pegou. Pegou, né? Pegou. Quem será que vai clicar de novo lá para dar uma recapitulada depois? Pois é. Deixe o seu comentário. Esse aqui é pelo Facebook, né? Precisa, porque muitas vezes a gente ouve um momento. Sabe aquela questão do livro? Que todas as vezes que você lê um livro, você tem uma visão diferenciada? É a mesma coisa da palestra. Muitas vezes a gente ouve a palestra na casa espírita, mas foi uma vez só que nós ouvimos. E nós não temos a oportunidade de voltar aquele trecho para, opa, não entendi. Opa, o que ele quis dizer? O que ele disse? Na palestra, não. A palestra é ao vivo. Foi. No vídeo, não. No vídeo você ouve falar, vou voltar aquela parte que ele disse isso. E reflete naquela parte. Então é bem interessante. Olha, que a nossa vontade de mudar, de mudança, seja maior do que a nossa vontade de fazer compra no shopping, depois da quarentena, seja maior, sabe assim? Até antes, né? Não é? Infelizmente, eu não sei como que está aí no bairro de vocês, mas aqui são pessoas que saem totalmente despreocupadas, sem máscaras, pessoas que não respeitam distanciamento, jovens na rua empinando pipa como se tivesse de férias, pessoas andando, indo e vindo. Aí você fala assim, acontece? Mas foi Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, eu tenho fé que isso não vai acontecer na minha vida. E acontece por quê? E acontece. Mas por quê? Então, assim, aquele fato de fique em casa, saia só se for necessário, é sério, gente. Até porque tem algumas pessoas que infelizmente desencarnaram e que essas famílias que permaneceram aqui no mundo material, vendo estas mesmas atitudes de pessoas totalmente descompromissadas com a saúde do outro. Porque quando você sai dessa maneira, você não está só colocando a sua vida em risco. Você está colocando a saúde do outro. Porque assim, eu posso ter e posso não sentir os sintomas. Ser assintomático. E automaticamente, acredito que não esteja fazendo mal para ninguém. Só que mesmo assintomático, infelizmente, contamina os outros. Então, assim, vamos pensar em nós, vamos pensar no outro. O momento pede para que a solidariedade seja latente, empatia, estejam latentes no nosso dia a dia. Agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Só para finalizar. Tá. Já pensou se esta for a última pergunta que precisamos responder na nossa prova existencial? Como você tratou o seu semelhante? Com responsabilidade ou com irresponsabilidade? Já pensou? Se esta for a última oportunidade que temos se o passaporte for empatia, o que acontece? Exatamente. Né? Se o passaporte for solidariedade, gentileza, amor ao próximo, respeito, amizade. Né? E agora mais do que nunca, né? Sim. Pois é. Para pensar, eu estou criando a empatia, eu estou
prorrogando o respeito, eu estou ampliando o amor ao próximo, eu estou tratando o outro como quero que o outro me trate. Cíntia, ficaríamos aqui a noite inteira Né, gente? refletindo, mas eu quero muito mais uma vez agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que estão aí do outro lado, agradecer a Sandra, Olha, que também deu o suporte aqui. para quem não sabe, essa palestra era para ter sido presencial, né? Porque ela já está agendada há muito, muito tempo, bem antes de qualquer pandemia, né, Celso? Sim, A, verdade. a ideia era ser uma palestra para comemorar o aniversário do Cascata, que vai ser agora em julho. Aí a gente ia deixar para junho para poder não calhar com as férias escolares e tudo. Mas tá uma bagunça. Mas graças a Deus a gente tem todos os recursos. Graças a Deus não, né? Graças ao homem, no caso. Temos todos Isso, os recursos para fazer uma palestra online. Que bom, deu tudo certo. deu. E só para finalizar, de vez, quando as pessoas dizem assim, errar é humano. Errar é humano? Não. Corrigir o erro é humano. Porque se eu sou um espírito que eu reencarnei para corrigir os meus equívocos, então eu estou aqui para corrigir e não errar novamente. Então, errar não é humano, e sim corrigir o erro. É a última mensagem que eu deixo para todos vocês. Obrigada, Celso. Fica o convite para voltar mais vezes, né? Legal. Só convidar, estaremos aí. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. E aí, todos gostaram da palestra? Espero que todos tenham gostado. Agora a gente vai fazer um encerramento. Então, vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus pela palestra que tivemos hoje, pelos ensinamentos que nos foram passados, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, sempre pensando no nosso hoje e nos melhorar hoje, para colhermos os resultados da nossa melhora amanhã. Agradecendo a toda a equipe espiritual que sempre está conosco, nos assistindo e amparando, nos intuindo nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria. Que nós possamos estar aqui novamente juntos na quarta-feira, com bastante saúde, paz e felicidade. Graças a Deus. Agradeço a todos e até quarta. Tchau, tchau.